Tava olhando aqui o material que você me mandou. Tudo bom, Natália? Tudo bem. Te Ah, surpreendeu bastante o pedido? é inusitado. Explica para mim como é que é esse caso, Natália, para eu poder juntar aqui com o que eu li, entender o contexto geral aí da situação. É um técnico em segurança que entrou com uma reclamação, é isso? Isso, exatamente. Então, até para contextualizar para todo mundo, né? É uma empresa que é minha cliente, né? E o que que acontece? Esse técnico de segurança do trabalho, ele atuou, só para vocês entenderem, são três reclamadas que estão envolvidas no processo. Uma que é uma indústria, né? Essa indústria, ela tem um contrato com duas empresas. Uma empresa de consultoria na área de segurança do trabalho, e a outra empresa é uma empresa de manutenção industrial. Então, o que que acontece? O técnico de segurança, ele nunca trabalhou diretamente para a indústria, para a terceira reclamada. Tá. Ele trabalhou primeiramente de 2014 até 2017, ele trabalhou na empresa de consultoria de segurança, e na sequência ele saiu da... Pode falar. Qual era a função dele na empresa de consultoria? Técnico de segurança do trabalho. Em Tá, ambas ele teve a mesma função. tá, TST, ok. E aí ele Isso. saiu da empresa de consultoria e passou para a empresa de manutenção industrial. Isso, na verdade ele saiu porque, enfim, né, ele teve uns problemas pessoais, pediu para ser mandado embora, a empresa mandou ele embora e ainda por cima realocou ele, fez um contato com a empresa de manutenção industrial e falou, ó, você não quer ficar com esse técnico? Eu estou dispensando ele, mas ele é um bom profissional e tal. Enfim, passou o técnico para a empresa de manutenção industrial. E aí a empresa de manutenção industrial contratou ele como técnico, onde ele exerceu a função dele de 2017, acho que junho de 2017, se eu não me engano, até comecinho de 2021, porque ele abriu o processo sendo funcionário da empresa de manutenção industrial ainda, ele nem tinha saído. Hoje em dia ele já não é mais Essa é a parte funcionário. mais curiosa. Hoje em dia ele não é mais funcionário. Hoje não, ele saiu acho que em janeiro de 2021, aí a empresa tirou ele do contrato, né, porque quando ele abriu o processo ficou uma situação complicada, né, do pessoal com ele, aí tirou ele, colocou ele num outro contrato, deu férias, etc e tal, e ele saiu em mais ou menos acho que em janeiro de 2021. Ele entrou com a ação em janeiro de 2020, né? Isso, Ele trabalhou na consultoria de 2014 a 2017, de manutenção isso, industrial de 2017 a 2021. Então, exato. essas empresas elas não têm nenhuma relação. Não, não é grupo econômico, porque Não é o que grupo o econômico. advogado não, o advogado do reclamante está alegando, né, assim, ele justifica, por exemplo, a empresa de consultoria, o período já está prescrito. Então, ele entrou com o processo já fora do período dos 2 anos, então já caracterizaria como prescrição bienal. Sim. Mas o advogado dele, mesmo assim, resolveu entrar e envolveu todo mundo dentro do processo. E a E gente isso é, está entendendo. isso é comum, tá, Natália? Isso não é algo que é estranho, assim. Eles fazem muito. Uma outra coisa, só para eu entender. Não, a empresa de manutenção industrial, ela não assumiu as atividades da consultoria em segurança. As duas prestam serviços dentro da indústria. Isso, Não é que exatamente. a segunda entrou no lugar da primeira e absorveu os funcionários. Também não é isso. Não. As Tá, duas continuam lá, inclusive. tá, legal. E aí ele entrou com uma ação em janeiro de 2020 contra as três empresas. Contra as três empresas. Tá? Exatamente. É, a empresa que você está representando é a consultoria. Isso. Tá? Ali, fatalmente, assim, já existe um período prescrito, né, do ingresso da ação, que teria que ser ali até o meio de 2019 para ele poder ingressar com a ação. Ele ingressou com a ação cerca de 8 meses depois do período
adequado. Então, isso é uma questão que o juiz vai avaliar no mérito, quando ele for determinar a sentença. Como o advogado entrou com um pedido de insalubridade e periculosidade contra todo mundo, e ele ainda trabalhava na empresa, então ele poderia pedir tudo, né? O juiz determinou a realização da perícia, tá? Uma coisa importante que eu visualizei aqui, se o período de prescrição quinquenal, se ele fosse aplicável à consultoria de segurança, ele pegaria aí cerca de 2 anos do contrato de trabalho dele. Né, que foi 2015 a 2020, o período de prescrição quinquenal. Então, pegaria 2 anos do contrato com a consultoria, né? E qual é o pedido dele? É insalubridade em função do quê? E periculosidade em função do quê, Natália? Eu estou com ele aberto aqui. Ele está pedindo insalubridade e periculosidade. Ele fala, uma vez que fazia liberação de gás GLP, abastece veículo com óleo diesel, manuseia nitrogênio líquido, suporta calor acima do permitido, labora sobre barulho excessivo e fiscaliza periodicamente quadro de eletricidade de alta tensão. Tá, então vamos separar esse balaio de gato que o advogado fez. Insalubridade e periculosidade, que ele misturou tudo, né? Então ele está liberando liberação de GLP. Isso. Abastecimento de veículo com óleo. O que caracterizaria a periculosidade é a liberação do GLP, o abastecimento do veículo com óleo diesel. Sim. Aí, depois ele coloca manuseio de nitrogênio líquido, mas eu, sinceramente, não entendi o que ele quer dizer com isso, porque nem uma coisa nem outra, no meu entendimento, né? Nitrogênio, ele não caracterizaria. Não. E fiscaliza periodicamente quadro de eletricidade de alta tensão. Tá, e aí na insalubridade é calor e ruído. Calor e ruído. Ok, legal. A função dele qual que era mesmo? Técnico de segurança do trabalho. Técnico de segurança do trabalho. Dentre das atribuições dele, Natália, era a responsabilidade dele fiscalizar o uso dos EPIs? Com certeza. Entregar os EPIs? Com certeza. Registrar a ficha? Também. Então, assim, a insalubridade, a gente já mata aí. Porque é a atribuição profissional dele. Não é não, era a atividade que ele tinha que fazer. Não. É uma atribuição legal da profissão do técnico em segurança do trabalho. Então, ele não pode alegar que ele não recebia EPI. Era ele o responsável por entregar. Ele não pode alegar que não tinha o registro. Era ele o responsável por registrar. Se não tinha o registro, foi porque ele não registrou. E por que ele não registrou? Então, eu acho que assim... Então, eu acho que fica mais evidente para a empresa de manutenção industrial, principalmente. Para a empresa de consultoria, ele não fazia a entrega dos EPIs diretamente para o time da fábrica. O que ele fazia, e a gente tem evidência lá, é dos treinamentos. Ele dava treinamento de EPI. Então, mas ele tinha livre acesso, né? Tinha. E ele tem o conhecimento técnico para que, quando ele recebesse um EPI, ele exigir que fosse registrado na ficha dele. Ele mesmo, como profissional técnico da área, poderia registrar. Então, vale o argumento da mesma forma. Porque por mais que não fosse a atribuição dele, fosse de um almoxarifado, salvo raras exceções, o técnico em segurança, ele tem total acesso aos almoxarifados de equipamento de proteção individual. Inclusive para fiscalizar o que está sendo entregue. Normalmente, não sei se isso acontecia na consultoria, mas o técnico ele é responsável por auditar as fichas de EPI. Uhum, ele fazia essa atividade lá? É parte da atividade da consultoria. Então, não tem o que ele falar. Não, eu não recebi. Ué, mas não era você que auditava? Se era você que auditava, por que a sua ficha você não auditou?
para verificar que o que você recebia de EPIs não estava registrado, cumprindo a sua atribuição como técnico. Então, a questão do EPI está muito latente isso, assim, né? É uma atribuição profissional dele, regido por lei isso. Então, ele dizer que, eu não fazia, eu não executava a minha profissão adequadamente e por isso eu quero que você me pague o adicional. Não tem sentido isso, tá? Então, eu acho que assim, uma estratégia para perícia, eu vi que você mandou os quesitos da segunda e da terceira reclamada, né? Você vai apresentar quesitos ainda não? Eu já pontuei os quesitos, só que depois que eu vi no grupo que teve uma pessoa que teve um caso muito semelhante, e eu percebi que o que você colocou no áudio, falando para ir um pouco por essa linha, aí eu já dei uma repensada. Eu falei, opa, acho que tem uma questão complementar aí que eu não considerei. Eu entrei muito na questão dos EPIs, porque assim, a gente tem ficha dele registrado, de que ele usava, porque assim, o que mais preocuparia seria a parte do protetor auricular mesmo, porque ele acessava a fábrica, ele não ficava o tempo todo dentro da fábrica, ele tinha atribuições administrativas, então eu acho que isso daí tá até ok, acho que o perito ele vai conseguir identificar isso na perícia. Então, a entrega do protetor, ela era feita. Então, eu bati nisso e depois eu refutei todas essas questões aqui que ele pontua das atividades de periculosidade, né, porque... Isso, depois ele passou a fazer. Vamos fechar a insalubridade primeiro. Tá. Vamos fechar a insalubridade primeiro. Então, assim, perfeito que você pontuou já, tá? E se ficou alguma coisa que você falou, puxa, eu poderia ter explorado melhor esse lado e não explorei, explora na perícia. Tá. Explora na perícia. Na perícia não vale a pena colocar os quesitos agora de novo, então? Porque daí eu poderia colocar... Não, deixa para explorar na perícia. Porque aí você questiona diretamente, você confronta o reclamante diretamente para o perito. Às vezes é até mais eficaz do que você colocar no processo, né? Então, perguntar, você como técnico em segurança, você era responsável pelos treinamentos de uso, guarda e conservação de EPIs? Sempre frisando a questão dele ser técnico em segurança, né? Você como técnico... tem pleno conhecimento de que os seus equipamentos de proteção deveriam estar registrados na sua ficha. Você, como técnico, você fazia a auditoria das fichas de EPI? Sempre frisar bastante essa questão. Isso vai depender um pouco de conseguir se o perito vai ficar melindrado de você estar confrontando de forma bastante... dura, né, a questão dele ser técnico e estar entrando com uma ação, ou o perito falar, olha, né, tem mais do que razão do que ficar de confrontar o cara mesmo, tá? Mas são pontos importantes, né? A questão do treinamento, do que ele vai falar, das atividades que ele fazia, né? Então, do treinamento, se ele fazia, da entrega ou a fiscalização, o registro, se ele tinha pleno acesso aos equipamentos de proteção. Isso tudo, durante a perícia, é importante você explorar se você não colocou nos quesitos. Então, não precisa acrescentar novos quesitos, explora como quesito suplementar na perícia, e aí tá o pau. Eu acho que de insalubridade, tendo as fichas, tá tranquilo. Tinha uma coisa que tinha me chamado a atenção aqui, da ata de audiência, que o juiz colocou... Aqui, a prova quanto à entrega e utilização de EPI será exclusivamente documental, por tratar-se de documento de guarda obrigatória da empresa. Isso aqui me preocupou um pouquinho, porque como ele não é mais funcionário, né, já há alguns anos da empresa de consultoria, que às vezes pode ter algum desvio aí de, o documento vai para um arquivo morto e aí ninguém, né, morre definitivamente, ninguém acha e tal. Mas se a empresa tem isso... Perfeito, é explorar bastante na perícia. Nós temos 2014, 2016 e 2017, assim, fechando o período de validade do protetor, a gente consegue comprovar 2014, 2016 e 2017. 2015 tem uma brecha. Eu não encontrei. Mas até aí você tem a argumentação. Fala, olha, não foi feito o registro, mas o reclamante tinha livre acesso
a área aos equipamentos de proteção, sabia da periodicidade de troca, se não trocou foi por negligência. A empresa não pode ser punida pela negligência do profissional técnico. É diferente quando a gente fala de um funcionário que tem uma brecha porque ele não recebeu. É diferente de um funcionário que tem a brecha de que faz parte das atividades dele promover a proteção. Então, ele deveria ter solicitado, ele deveria ter verificado se tem um registro, tudo isso. Então, eu acho que tem bastante campo para trabalhar nesse sentido. Insalubridade não vejo como algo tão preocupante. Embora o período já esteja prescrito. Isso daí é uma coisa que o advogado vai ter que trabalhar na instrução para quando o juiz for sentenciar o caso, ele julgar se o pedido é indevido com relação à primeira reclamada ou não. Mas é só na hora que o juiz vai dar a proferir a sentença mesmo. Com relação à periculosidade. Liberação de GLP, o que é isso? Isso aí é atividade que ele começou a fazer dentro da empresa de manutenção industrial. Mas, assim, ele não fazia a liberação dentro da área do GLP. Como é que funciona? Dentro da indústria, dessa empresa, que é a terceira reclamada, né? Eles têm realmente 2 tanques lá de GLP, que é a área de abastecimento das empilhadeiras, né? Dentro dessa área tem o cercado, e tem uma pessoa da equipe de logística, que é a pessoa que recebe a periculosidade, que faz o abastecimento. No momento do abastecimento, tem toda uma questão de, até fora ali da área que está demarcada, que é cercada, desculpa, eles ainda fazem uma demarcação e observam se tem pessoas que estão entrando no raio, né? Então, assim, a liberação que eu imagino que ele está falando, que ele fazia, só tem uma questão que ele fazia liberação dentro dessa área, e aí eu não sei se ele vai ter como provar isso ou não, né, mas isso está envolvendo mais a empresa de manutenção industrial. Eventualmente, ela é uma área que tem grama, então, eventualmente, ele entrava para fazer a liberação para o jardineiro fazer o cortezinho da grama, não em momento de abastecimento. Então, porque a área de risco para os tanques, ela é gerada no momento de abastecimento e, em geral, a área de risco é cercada, porque a gente toma ali o círculo com raio de 3 metros dos pontos de vazamento eventual, né? Então, ele entrava dentro lá do cercado para fazer a avaliação, é isso? Para o jardineiro? Ele entrava dentro da área que era cercada para liberar o jardineiro para fazer o corte da grama. Isso ele entrava, mas ele fazia liberação e com o jardineiro cortava a grama e ia embora, não era em momento de abastecimento, mas realmente ele entrava na área que tinha ali tinha os mourões e a cerca, né? Quanto tempo ele ficava lá dentro? Tu tem ideia? Wagner, eu acho que era coisa rápida, assim. A liberação em si não demorava mais do que 15 minutos, 10, 15 minutos. Mas, pelo que eu entendi, você falando, essa atividade era realizada na empresa de manutenção. Na consultoria de segurança, ele não tinha essa atribuição. Não. Ok. Então, um ponto importante, né, durante a diligência vai ser pontuar, né, de uma forma muito detalhada todas as atividades que ele fazia na empresa de consultoria. Então, deixar claro para o perito que, olha, as atividades da empresa de consultoria eram diferentes da empresa de manutenção. E aí, uma forma de você justificar isso como alguma questão lógica para o perito, e aí já utilizando o gatilho mental da razão, é o escopo de trabalho. O escopo de trabalho da empresa de consultoria é um, o escopo de trabalho da empresa de manutenção industrial é outro. Você não tem nada relacionado a jardinagem na empresa de consultoria. Uhum. Então, não tem por que ele fazer liberação na área de GLP se a empresa não tinha nada relacionado a jardinagem. Então, é muito importante
você conseguir traçar uma timeline de um dia normal de trabalho dele, quando ele trabalhava na empresa de consultoria, para poder rebater e falar, olha, é impossível realizar essa atividade na época porque nós não tínhamos nada relacionado à jardinagem. Não faz parte do nosso escopo de trabalho. Então, essa atividade começou em meados de 2017, quando ele atuava na empresa de manutenção industrial. Pontuar tudo isso bem direitinho, né? Uma dúvida, a empresa de consultoria, ela pode comprovar isso colocando um paradigma que é o técnico atual, ou o perito pode entender que o técnico atual, como não conviveu com ele, a empresa pode ter mudado as atividades nesse meio período? As duas coisas. Você pode, né, inclusive já levar o técnico para a perícia, junto com você, como ele sendo um informante da empresa, e aí o perito vai, quem é você? Não, é o técnico de segurança atual da empresa que tem as mesmas atividades que o reclamante tinha. Ele vai participar da perícia. Então, até é um braço de apoio muito forte para você tirar dúvidas com relação à atividade que o reclamante fazia. Querer falar, não, liberar, tá, fala, você já fez alguma liberação dentro da área de GLP? Não sei quanto tempo que o técnico atual está na empresa, mas nesse tempo que você já fez, alguém já te pediu para fazer isso? Então você consegue rebater a fala do reclamante com o paradigma, mas não espera o perito pedir um paradigma. Iniciativa já leva debaixo do braço e põe sentado lá na perícia, para você já colocar à disposição do perito e utilizar a informação desse camarada a teu favor. Tá? Abastecimento de óleo diesel no período da empresa de segurança, da consultoria. Não, mas no período da manutenção industrial, sim. Não fazia o abastecimento, mas tem um porém aí. O que acontecia? Ele era brigadista também. Tá. E o pessoal da empresa industrial, da terceira reclamada, o que eles fizeram? Eles, por um determinado período, a pessoa que era brigadista também, que recebia periculosidade e que era responsável por fazer o checklist do abastecimento de um motor, um motor do sistema de emergência, né? Ele fazia o quê? Ele fazia um checklist e se tivesse baixo o volume do diesel, ele era responsável por completar. Isso era uma pessoa designada que recebia a periculosidade que fazia. Porém, eles ficaram sem essa pessoa um tempo, não sei por que motivo, deu na cabeça deles de colocar esse técnico para fazer essa atividade. E daí, eu acho, o que ele fez? Ele tirou uma foto desse checklist e anexou no processo. Então, se você estiver vendo aí, dá para ver, né, que tem um checklist. Eu vi aqui. Mas a data é novembro de 2019. Exato, porque ele não fazia isso antes. Tem duas folhas, novembro e dezembro de 2019. Então, é importante pontuar, né, o período em que ele realizou isso. Quando que você fez isso? Quando não tinha o brigadista responsável para fazer. E quando aconteceu? Quais foram os meses, os períodos? Porque quando ele atuava na empresa de consultoria, então ele não fazia essa atividade. Não. E aí, uma coisa que você pode utilizar a favor da empresa de consultoria é o próprio documento que ele colocou nos autos. Fala, não, eu sempre fiz isso. Fala, não, desculpa, mas você coloca ali no processo 2 checklists de novembro e dezembro de 2019. E aí você pode até se dirigir já com relação a isso para o perito direto. Fala, doutor, desculpa, mas os documentos que estão nos autos é de 2019, ele saiu da empresa em 2017. Uhum. Não há comprovação de que ele fazia isso. Por quê? O técnico em segurança
da consultoria não faz esse tipo de fiscalização, não faz esse tipo de atividade. Então, você utilizar o próprio documento que o reclamante colocou como, na sua defesa. E aí, a última questão é quadro de alta tensão. O que eu assim, pode ser que eu esteja enganada, né? Essa é a atividade que eu menos tenho informação. O que eu sei que a manutenção sempre cuidou foi do programa de loto, e não sei exatamente se quando precisava fazer algum loto, ele ia lá e colocava o cadeado como autorizado, mas não abrir o quadro. Lá, as únicas pessoas que são autorizadas a abrir quadro de baixa tensão, e não de alta, né? São os eletricistas mesmo. O pessoal que tem autorização para fazer loto, para fazer bloqueio em chave, direto, por exemplo, chave de desligamento de equipamento, eles já não têm energia mais, né? Assim, eles fazem direto na chave, ou quando precisa, vai no quadro e faz o desligamento, mas aí é o eletricista que faz. E a alta tensão, só tem 2 técnicos que fazem. Aí eu acredito que até a terceira reclamada, que é a empresa, né, a indústria, eles também vão participar da perícia. Eles têm um monte de provas para demonstrar isso, que a alta tensão é só 2 técnicos deles que fazem atividade, né, dessa forma. Agora eles não. Ele fala, manuseava periodicamente quadro de eletricidade, né? Sim. Por que o técnico de segurança manuseia um quadro de eletricidade? Qual o conhecimento técnico que ele tem para isso? Eu acho que tem que cair muito forte nessa questão técnica, né? Da alegação dele. E o período, porque, novamente, pelo que eu entendi, era uma atribuição do período em que ele trabalhou na manutenção industrial. Isso. Não na empresa de consultoria. Qual que era a atribuição dele na empresa de consultoria, Natália? Ele era responsável por fazer as liberações de trabalho, mas assim, liberação na área do GLP nunca teve, assim, o pessoal da equipe nunca fez. Era liberação de altura, liberação de trabalho das empresas terceirizadas, ele fazia os treinamentos também, então tinha vários treinamentos que a empresa de consultoria ela vendia, né, para essa indústria, ele que fazia esses treinamentos. O que mais que ele fazia? Inspeções nas frentes de trabalho, atribuições bem específicas da área de segurança mesmo. Estou tentando lembrar de outras coisas. A maior parte da rotina dele, avaliação de documentação das empresas contratadas. Então, o pessoal ia fazer trabalho lá, ele que fazia avaliação dos documentos e dava encaminhamento. É bem rotina de técnico. Então, é legal você já, assim, sentar com calma e buscar todas essas lembranças de tudo que ele fazia. Eu tenho a ordem de serviço. Eu tenho o do técnico atual, ele tem ordem de serviço e tem descrição de cargo. Só que ele, por exemplo, o técnico que entrou recentemente, ele tem a ordem de serviço, está assinado, tudo, mas é do técnico que está lá hoje. Posso utilizar isso como dizendo que eram as mesmas? Pode. Então, mas assim, eu considero importante você levar para prestar a informação, né? Então, de tudo que ele fazia, falar, olha, a atribuição dele era essa, mas de forma muito específica, assim, ó, liberar os serviços, as permissões de trabalho, liberação diária das empresas terceirizadas, como empresa A, empresa B, empresa C, atividade X, Y, Z. Informação bastante específica para você, porque normalmente nesse tipo de caso, que a gente tem esse contexto de um pedido bastante genérico, o que você fazia? Não, fazia de tudo um pouco, liberava todos os serviços que tinha na planta. Tipo, é o super-homem encarnado na figura do técnico de segurança do trabalho, que é ele que fazia tudo, liberava todas as atividades. E se ele não estivesse lá, a empresa não funcionava, né? E aí, quando você dá uma informação específica, você quebra isso, né? E tentar pontuar, Natália, quanto tempo, num dia normal dele, ele gastava em cada uma das atividades, para você poder
fazer o quê? Para você poder contestar ele na hora que ele for falando. Porque quando ele for falando, é importante dar corda para ele ir se enforcando. Né? Tipo, se o perito... Vamos dizer que o perito não permita que você interaja com ele. Então, você vai anotando tudo que ele falar. Aí o perito vai te passar a palavra. E aí tu vai chegar para o perito e falar, eu gostaria de esclarecer só algumas questões com relação aos tempos das atividades que ele falou que fazia. Tal atividade, quanto tempo você levava? Fatalmente vai dar mais de 8 horas no dia. E aí você consegue contrapor de uma forma muito eficaz. Fala, olha, doutor, desculpa, mas o tempo de trabalho que ele falou que fazia não bate com a carga horária. Então, para mim, está totalmente confusa essa alegação, porque o que ele fazia numa empresa não era o que ele fazia na outra, existiam períodos de trabalho distintos, atividades distintas, então é importante ir com essa estratégia pronta já, e com a informação consolidada, para na hora tu só ir rebatendo. Porque é com base nessa estratégia que tu vai traçar antes, nesse levantamento de dados, que tu vai conseguir pescar quando ele falar alguma coisa que seja mentira na hora da perícia. Né? Que nem, não, eu sempre liberei a área. Opa, isso não faz parte do contrato de prestação de serviço, porque quem fazia a liberação na época era o João da Silva. Deixar muito claro, assim, olha, de 2000 tá, tira da minha folhinha aqui, cadê? Minhas anotações. De 2014 a meados de 2017, ele trabalhou na empresa XYZ e ele fazia isso. Especificar cada atividade com o tempo. Então, ele tinha uma rotina administrativa durante o dia de fazer a liberação diária, sim, tinha. Era para a empresa tal, na atividade tal. Ele fazia essa atividade durante 2 horas no dia. Ele tinha uma rotina de análise de documentação de empresas terceirizadas. Isso é feito no escritório durante tantas horas. Treinamentos, em média, fazia tantos treinamentos por semana, em que ficava na sala de treinamento durante tanto tempo. Então é importante você estar com isso tudo muito bem mapeadinho, para na hora da perícia, quando ele falar, você cortar a fala e dar a informação específica. Porque, não, eu fazia de tudo. O que você fazia aqui? Não, eu fazia de tudo, liberava a área para todo mundo. Não é assim. É assim, desse jeito, assim, 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 assim. Inclusive, se o senhor quiser, podemos chamar a empresa, por exemplo, ele liberava a área para a empresa Wagner. E a empresa Wagner nunca trabalhou com jardinagem. Inclusive, a empresa Wagner está aqui, se eu quiser, a gente vai lá conversar com eles sobre a atividade que ele fazia de liberação de área, porque eles não têm esse tipo de contrato. Então, deixar tudo amarradinho, para na hora da perícia, você conseguir rebater muito forte a questão teórica, porque para a empresa de consultoria, mais do que a questão técnica, da análise técnica a ser realizada, vai estar muito forte a questão teórica. Por quê? Porque a maioria das atividades que ele fala, ele não realizava no período em que ele trabalhou para a empresa. Principalmente as atividades de periculosidade, que é o que vai dar maior ganho para ele na perícia. O que eu vejo que ele tinha algum tipo de exposição no período da empresa de consultoria era calor e ruído. E calor, porque ele falou que andava na área, isso? Ele andava na área e tinha calor, era isso? E ele sabe que, na verdade, as medições de calor acabam dentro do ambiente industrial, realmente existe uma questão aí envolvida, né, em relação a isso. Então, é um conhecimento que ele tem também, por ele ser uma pessoa técnica. Então, ele usa essa informação a favor dele, né? Okay. Mas ele não ficava exposto ele não ficava o tempo todo dentro da fábrica, não tem nem como. Ele dizer que ele tem algum tipo de, né, enfim. Então, mas aí entra uma outra questão, né, que é o tipo de atividade que ele realizava. Qual a taxa de metabolismo? Aí entra a questão do limite de tolerância. Então, só. Atividade leve.
o limite de tolerância acaba sendo mais alto. Então, tem uma questão aí que ele pode não estar considerando no pedido dele. Porque, o calor deu 26 graus. Não, quem faz atividade pesada tem direito à insalubridade. Mas quem faz atividade leve, não. Então, ele pode não estar considerando essa situação. Né? Então, por isso, assim, é bem importante a questão teórica do que ele fazia justamente para conseguir rebater todos esses pontos. E na questão técnica, é a ficha de EPI. E o fato dele ter atribuição profissional referente ao caso. Não tem como ele falar que ele não sabia que tinha que tirar o EPI, que tinha que trocar o EPI. NR6, assim como o empregador tem responsabilidades, o empregado também tem. Né? Ainda mais ele sendo um profissional técnico da área. Responsabilidades do trabalhador. Usar apenas para a finalidade a que se destina. Responsabilizar-se pela guarda e conservação. Ele, como um profissional de segurança, ninguém melhor sabe como guardar e conservar o equipamento. Comunicar ao empregador qualquer alteração que torne para o uso e cumprir as determinações do empregador quanto ao uso adequado. Ele, sendo um profissional de segurança, ele é o profissional que vai assessorar o empregador sobre o uso adequado do equipamento. E se o equipamento não estava mais apto a ser utilizado, ele tem que comunicar, e ele sabe disso, ele é formado nesse negócio, ou deveria saber, né? Então, a questão teórica tem muito peso nesse caso, porque a questão técnica, de fato, acaba não sendo tão aplicável, porque a maioria das atividades que ele realizava não era referente ao período que ele trabalhou na consultoria. Se a análise a gente estivesse fazendo para a segunda reclamada, para a empresa de manutenção, o buraco seria muito mais embaixo, né? Seria completamente diferente. Né? Mas para a empresa de consultoria, a questão do que vai ser colocado como versão vai ter muito peso na hora da determinação da insalubridade ou da periculosidade, principalmente esses limites temporais, do que ele fazia e em qual período, em qual empresa ele estava. Eu acho que está bem claro a linha de... Era um pouco do que eu já tinha pensado, da forma de atuar, mas essa questão profissional mesmo, das atribuições dele, eu não tinha mapeado muito de como eu ia bater nisso. Agora já está um pouco mais claro de como que eu vou conduzir essa questão. Acho que realmente é algo que merece ser destacado, né? Afinal de contas, ele tinha responsabilidade em todo esse processo. Não pode alegar desconhecimento numa situação que ele era o protagonista. Exatamente. Ele era o protagonista da parte de segurança. Na empresa de consultoria, assim, mais ainda, né? Na parte de manutenção industrial, ele tinha responsabilidade pelos funcionários da empresa. Então, ele que controlava as fichas, isso eu sei que ele fazia lá. Ele também treinava as pessoas, fazia DDS. Aí eu acho que é até uma questão da estratégia que a empresa de manutenção também vai ter que usar, vai ter que ir por esse lado também. Exatamente. E outra, ele como profissional de segurança é o cara que está dentro da empresa para fazer cumprir as regras de segurança. Por exemplo, a questão dos quadros elétricos. Como é que um técnico em segurança manuseia um quadro elétrico? Ele está indo contra as normas da empresa. Ele está infringindo as normas de segurança. Oi? De alta tensão ainda, né? Que ele fez questão de especificar que era alta tensão. Assim, ó, eu tava fazendo besteira e eu tô assinando embaixo a besteira que eu tava fazendo. Né? Então, é uma questão muito grave, né? Às vezes a pessoa fica chateada com alguma coisa na empresa e pode ser que ele tivesse direito realmente a receber o adicional de periculosidade no período que ele fazia ali aquela inspeção, acessava diques de contenção, é uma coisa, né? Mas você tem que saber o que pedir e entender como fazer isso, né? Não simplesmente sair colocando qualquer groselha no texto, porque é aquilo, o papel aceita tudo, mas o assistente técnico não. Né?
né? Então, dá para trabalhar bastante nesse sentido. Acho que tem aí um bom prognóstico referente ao caso, né? Primeiro que já tem um período imprescrito com relação à prescrição quinquenal, né? Que é de janeiro de 2015 em diante. Então, o período de 14 a janeiro de 2015 tem a prescrição quinquenal. Então, esse período já não seria nada caracterizado. O advogado vai lutar pela prescrição bienal. E aí você vai fazer o trabalho junto ao perito para que ele faça determine, né, os períodos de trabalho adequadamente, o que ele fazia em cada uma das empresas para, se ele tiver que caracterizar alguma coisa, ele caracterizar, mas da forma adequada, não simplesmente generalizar ali para todo o período. Ok, é isso mesmo. Legal. Ajudamos? Com certeza. Show de bola. E eu já coloquei, ó, eu tô com a anotação aqui do lado que eu estava falando, eu já anotei várias coisas. Maravilha. Vai me ajudar bastante. Depois mantém a gente informado como é que foi. Pode deixar que eu vou sim, com certeza. Valeu. Obrigado por dividir o caso com a gente, Natália. Obrigada, Wagner, obrigada, pessoal.